Lá fora, o calor aperta como um cerco. O asfalto parece ferver, o ar pesa, os aparelhos de ar-condicionado zumbem em coro, cuspindo calor para a rua enquanto suga energia de dentro da sua conta bancária. E mesmo assim, debaixo dos seus pés, a poucos metros de profundidade, existe uma temperatura muito mais estável, muito mais útil, muito mais inteligente do que esse teatro barulhento que chamamos de conforto moderno. Agora imagine resfriar a sua casa usando água circulando em silêncio, sem compressor berrando, sem vento gelado artificial, sem o cheiro úmido que muita gente associa a sistemas mal feitos, e com um consumo elétrico tão baixo que parece piada. Se isso existe. A pergunta não é só porque quase ninguém usa. A pergunta real é: quem ganhou com o fato de você nunca ter ouvido falar disso? Porque o mais estranho não é a tecnologia. O mais estranho é o apagamento. Em algum momento, nós fomos convencidos de que resfriar uma casa exige uma máquina pesada, cara, agressiva, dependente de gases, manutenção e consumo constante. Fomos treinados a chamar isso de progresso, mas há uma diferença brutal entre o que é a única solução e o que foi vendido para parecer a única solução. E é exatamente aí que essa história começa a ficar desconfortável. Se você gosta de descobrir as ideias que ficaram do lado de fora da narrativa oficial, se inscreve agora, porque o que vem a seguir não parece só engenharia, parece bastidor. A base de tudo é quase humilhante, de tão simples. A água transporta calor com uma eficiência muito superior à do ar. Não é opinião, não é slogan, não é truque de vendedor. É física. O ar é leve, instável, ruim para carregar energia térmica de forma densa. A água, não. A água pega calor com facilidade, entrega calor com facilidade, move energia sem espetáculo. É por isso que um mergulho em água fresca muda o seu corpo em segundos, enquanto um ventilador, por mais forte que seja, só empurra uma sensação. O ar fala, a água age. Agora some isso a outro fato que quase ninguém menciona quando fala de climatização residencial. O subsolo não acompanha o drama da superfície, enquanto a rua oscila entre frio extremo e calor absurdo ao longo do ano. Alguns metros abaixo da terra, a temperatura tende a ficar próxima da média anual da região, com muito menos variação. A superfície enlouquece. O solo profundo permanece. E quando você percebe que a Terra funciona como uma espécie de massa térmica gigantesca, silenciosa e permanente, começa a enxergar a casa não como uma caixa isolada do mundo, mas como algo que pode dialogar com ele. É aí que entra o circuito fechado de água. Em vez de depender de um compressor para fabricar frio à força, o sistema faz outra coisa. Ele troca calor com a terra. Tubos enterrados circulam uma mistura líquida em um laço selado. Essa água passa pelo subsolo, entrega parte do calor que captou dentro da casa, retorna mais fria e então resfria o ambiente por meio de superfícies radiantes, serpentinas hidrônicas ou unidades internas adequadas. O princípio é elegantemente brutal. Não se cria frio, remove-se calor e o envia para um lugar mais estável. O solo faz o que a propaganda nunca soube transformar em espetáculo. Trabalha em silêncio. E silêncio, neste mercado, é um problema, porque silêncio não vende como máquina. Silêncio não impressiona vizinho. Silêncio não parece tecnologia para quem foi treinado a associar valor com ruído, tamanho e consumo. O setor inteiro de climatização cresceu em cima da ideia de que conforto precisa ser produzido por equipamentos complexos, centrais externas, manutenção recorrente e trocas periódicas. Quando aparece uma solução que reduz drasticamente o consumo, alonga a vida útil da infraestrutura e enfraquece a dependência do aparelho tradicional. Ela não entra
na conversa como protagonista. Ela entra como ameaça, mas antes da política, do mercado e da legislação, vale encarar o coração técnico da coisa. A maior parte das pessoas imagina refrigeração como vento gelado saindo de uma grade. Só que essa imagem é estreita. Resfriar o ambiente não exige necessariamente um jato de ar forte. Exige retirada de calor se superfícies internas estiverem em uma faixa cuidadosamente controlada ou se uma unidade hidrônica fizer essa troca de forma adequada. O ambiente pode perder calor de maneira muito eficiente, com muito menos eletricidade do que um sistema convencional. Em vez de lutar contra o verão com uma máquina que comprime, expande e condensa, evapora e consome centenas ou milhares de watts. Você pode fazer uma bomba pequena mover água e deixar o terreno participar do processo. É por isso que tanta gente se surpreende quando descobre que, em operação, certos sistemas desse tipo podem gastar energia comparável à de equipamentos domésticos bem modestos. Não porque fazem milagre, mas porque pararam de desperdiçar. O exagero do $0 chama atenção. Claro, não existe instalação mágica e gratuita brotando no quintal. Há custo de projeto, de execução, de materiais, de cálculo, mas o ponto que choca é outro. Depois de pronto, o sistema pode operar com um gasto tão baixo que o modelo mental tradicional entra em colapso, e tudo aquilo que parecia inevitável menos conta alta. Unidade externa ruidosa, manutenção pesada, troca frequente de equipamento, deixa de parecer destino e passa a parecer escolha induzida. Só que sempre que alguém ouve isso, surge o argumento do mofo. E esse medo não é bobo. Umidade mal gerenciada destrói casas, adoece ambientes, encarece reparos e transforma a solução elegante em pesadelo. O problema é que, por décadas, muita gente misturou coisas completamente diferentes no mesmo saco. Uma coisa é fazer ar úmido passar por dutos, enterrados ou superfícies frias sem controle adequado. Aí sim, você pode criar condensação onde não deve. Outra coisa, muito diferente, é usar um circuito fechado de água, com troca térmica controlada, isolamento correto, drenagem onde necessário e controle de ponto de orvalho. Um sistema bem projetado não cria mofo por definição. Ele administra a física que causa condensação antes que ela vire patologia. Esse é o detalhe que muda tudo. A água do circuito não fica respirando com o ar da casa. Ela circula fechada. Quando a arquitetura do sistema é séria, o resfriamento acontece com barreiras, sensores, controle e limites térmicos, pensados justamente para não cruzar a linha onde a umidade do ar vira água sobre superfícies erradas. Em projetos mais refinados, o sistema monitora a condição interna e ajusta a temperatura de operação para ficar acima do ponto crítico de condensação. Isso não é gambiarra, isso é projeto. E quando o projeto existe, o terror do mofo deixa de ser sentença e vira variável de engenharia. Então, por que essa ideia continua parecendo clandestina para tanta gente? Porque tecnologia não vence sozinha. Ela precisa de linguagem, norma, mercado, formação profissional e narrativa. E foi exatamente aí que esse tipo de solução perdeu espaço. Ao longo do século XX, a climatização mecânica ganhou não apenas eficiência industrial, mas também prestígio cultural. Ela foi embalada como símbolo de civilização, limpeza, progresso, poder de consumo. O resfriamento invisível, passivo, acoplado ao solo, hidrônico, integrado à arquitetura, não combinava com a estética da máquina salvadora. E o que não combina com a narrativa dominante costuma ser rebaixado a curiosidade, exotismo ou coisa impraticável. Com o tempo, a própria memória técnica foi afinando para um lado só. Escolas formaram profissionais
em torno do modelo dominante. Códigos e manuais passaram a presumir determinadas rotas como padrão. Fabricantes organizaram cadeias inteiras de produto, serviço, reposição e certificação em torno da refrigeração convencional. O efeito disso não é uma proibição dramática, com uma placa dizendo não use água e solo. Para resfriar, é algo mais sofisticado e mais eficiente. A solução não some por fracassar, ela some por não ganhar caminho institucional. O sistema existe, mas falta respaldo claro. O profissional não aprende. O fiscal estranha. O instalador evita. O cliente nunca ouve falar. É isso que muita gente chama de proibido. E com certa razão emocional. Nem sempre significa ilegal de forma direta. Significa travado por omissão, por inércia, por ausência de trilha pronta, por um ambiente em que tudo foi organizado para favorecer outras respostas. A tecnologia não precisa ser banida em voz alta para ser mantida longe da casa comum. Basta que ela seja deixada sem tradução oficial, sem prioridade normativa, sem incentivo, sem vitrine e sem mão de obra disseminada. Na prática, o resultado para o público é parecido. Parece que não pode, parece que não existe, parece arriscado demais. E o mais irônico é que a lógica de usar água e massa térmica para conforto não nasceu ontem. Civilizações muito anteriores ao marketing moderno já tinham entendido que calor não se combate só com força bruta, combate-se com inteligência térmica, com sombra, massa, circulação, evaporação controlada, água em lugares estratégicos, construção que conversa com o clima, em vez de declarar guerra a ele. O que mudou não foi a física, foi o mercado ao redor dela. A física continua a mesma, fiel, paciente, indiferente a campanhas publicitárias. Hoje, em partes da Europa, sistemas combinando solo, água, superfícies radiantes e controles bem calibrados são tratados com muito mais normalidade do que em outros mercados. Não porque europeus tenham descoberto um planeta diferente, mas porque certos ambientes regulatórios e certas culturas de construção mantiveram viva a ideia de que conforto térmico pode ser alcançado com inteligência de sistema, não apenas com potência de máquina. Em vez de perguntar qual aparelho eu compro, a pergunta vira como o edifício inteiro pode trabalhar a meu favor? E essa mudança de pergunta altera tudo. Quando uma casa é pensada para receber esse tipo de solução, o benefício não aparece só no consumo, aparece na qualidade da experiência. Menos ruído, menos correntes de ar agressivas, menos picos de funcionamento, menos aquele desconforto estranho de sair do abafado para um frio artificial excessivo e depois voltar ao morno. O ambiente tende a ficar mais estável, mais sofisticado, mais próximo de uma sensação de equilíbrio do que de combate térmico. É o tipo de conforto que não faz propaganda de si mesmo. Ele simplesmente acontece. Claro que não é fórmula universal, isso precisa ser dito com honestidade. Nem toda casa está pronta para receber um sistema assim da mesma maneira. O desempenho depende do clima local, do tipo de solo, do nível de umidade, da qualidade do envelope da edificação, do dimensionamento e da estratégia de distribuição interna. Em algumas situações, ele funciona melhor como base do resfriamento do que como solução isolada para extremos. Em outras, a integração com desumidificação inteligente faz toda a diferença. E é exatamente por isso que esse tema merece mais engenharia e menos folclore, porque o folclore ajuda quem quer desacreditar. Basta um exemplo mal executado, uma adaptação improvisada, uma confusão entre sistema fechado e soluções mal ventiladas. E pronto, nasce a lenda de que isso dá mofo, isso não resfria,
isso é coisa de internet. Só que a internet não enterra tubo, não calcula a carga térmica, não controla ponto de orvalho e não escolhe material. Quem faz isso é projeto sério, e projeto sério separa conceito de caricatura. A caricatura falha. O conceito, quando bem executado, entrega. Agora olhe para o lado econômico. Um ar-condicionado tradicional não gera receita uma única vez. Ele cria um ecossistema de receita, venda do equipamento, instalação, manutenção, troca, gás, peças, assistência, upgrade, consumo constante de energia. É uma cadeia inteira que prospera em cima da dependência contínua. Um sistema que reduz o protagonismo da máquina e desloca boa parte do trabalho para o solo, para a água e para a inteligência de projeto, mexe com essa lógica. Não elimina todo o mercado, mas desloca valor. E qualquer deslocamento de valor produz resistência. Essa resistência raramente aparece em público com a frase verdadeira. Ninguém sobe a um palco para dizer: não queremos que uma solução mais eficiente se espalhe porque ela comprime margens e muda a cadeia. O que aparece são argumentos tecnicamente fragmentados, exageros sobre risco, falta de familiaridade travestida de cautela e uma preferência institucional pelo que já está consolidado. Em muitos setores, o novo só é chamado de seguro, depois que fica impossível ignorá-lo. Antes disso, ele é chamado de exótico. Só que existe uma revelação ainda mais incômoda por trás dessa história. Talvez o maior bloqueio não seja técnico nem regulatório. Talvez seja psicológico. Nós nos acostumamos a acreditar que conforto vem de agressão energética, que resolver calor exige barulho, equipamento grande, conta alta e sensação imediata de potência. Quando algo resolve com suavidade, parece insuficiente. Quando algo opera com discrição, parece suspeito. Nós fomos treinados a desconfiar do que não faz espetáculo. E isso cria um mercado perfeito para soluções intensas, visíveis e caras. É por isso que tanta inovação arquitetônica morre antes de chegar à rua. Não porque seja impossível, mas porque exige uma mudança de imaginação. E mudar imaginação é mais difícil do que trocar um aparelho. Exige admitir que talvez a casa do futuro, ou melhor, a casa inteligente de verdade, não seja a que adiciona mais máquinas, e sim a que depende menos delas, a que usa o terreno, o material, a inércia térmica, a água, a orientação solar, a ventilação certa, os controles certos, a que troca força por estratégia. E aqui está a parte que mais incomoda. Quando uma solução assim é tratada como marginal, o prejuízo não é só financeiro, é cultural. A população perde repertório, passa a acreditar que conforto tem uma única forma, que construção é um catálogo fechado, que engenharia serve apenas para empilhar equipamentos. Isso empobrece o debate, empobrece a arquitetura e empobrece a autonomia do proprietário. Porque quem conhece uma única saída não está escolhendo, está obedecendo. Talvez então a pergunta por que isso é proibido precise ser respondida de um jeito mais maduro. Não, nem sempre é proibido do jeito simples da palavra. Em muitos casos, o que existe é algo mais profundo e mais eficaz do que uma proibição explícita. Esquecimento induzido, falta de trilha normativa clara, mercado acostumado com outra lógica, formação técnica estreita e medo repetido até virar verdade. O resultado final, para quem está do lado de fora, é quase o mesmo. A solução permanece invisível, enquanto a conta continua chegando. E, no entanto, apesar de tudo isso, a física continua aí. Debaixo da sua casa, a terra continua estável. A água continua sendo um meio extraordinário para transportar calor. O ponto de orvalho continua obedecendo às mesmas leis.
O conforto silencioso continua possível. Nenhuma campanha publicitária conseguiu revogar essas coisas. Nenhum código mal desenhado conseguiu fazer a termodinâmica pedir licença. A natureza continua oferecendo uma parceria. O que falta, muitas vezes, é coragem técnica para aceitar. Imagine o que acontece quando essa conversa finalmente muda. Quando construtores, arquitetos, engenheiros e donos de casa passam a perguntar não apenas qual aparelho instala, mas qual é a maneira mais inteligente de lidar com o calor neste lugar específico. Essa pergunta cria espaço para soluções híbridas, para sistemas mais elegantes, para edifícios que gastam menos e sofrem menos. Ela abre a porta para uma construção mais madura, menos dependente de histeria energética e mais alinhada com o mundo real. No fim, o que torna essa história tão poderosa não é só a possibilidade de resfriar a casa com água e solo. É o que ela revela sobre nós. Revela como o mercado molda a memória, como a norma molda imaginação, como a ausência de conversa pode parecer impossibilidade, e revela, sobretudo, que muitas das respostas mais fortes não são necessariamente as mais barulhentas. Vezes, a solução mais inteligente está enterrada, literalmente. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer que conforto só vem de uma caixa metálica pendurada na parede ou de uma condensadora rugindo do lado de fora, lembre-se disto. Existe um reservatório térmico natural sob seus pés. Existe uma linguagem de construção que quase desapareceu da conversa comum. E existe uma diferença enorme entre o que falhou e o que foi deixado de lado. Nem tudo que some da paisagem técnica desaparece porque não presta. Às vezes desaparece porque, se voltasse, obrigaria muita gente a explicar por que nos venderam durante tanto tempo a versão mais cara do problema. E essa talvez seja a revelação principal. O circuito de água não assusta porque desafia a física. Ele assusta porque desafia o roteiro. O roteiro em que consumir mais parece inevitável. O roteiro em que conforto precisa fazer barulho. O roteiro em que a casa é passiva e a máquina resolve tudo. Quando esse roteiro racha, aparece uma verdade simples demais para ser conveniente. A Terra já estava trabalhando antes de qualquer indústria chegar. A água já sabia transportar calor antes de qualquer marca registrar uma patente. E a sua casa talvez esteja muito mais perto de um resfriamento silencioso, limpo e inteligente do que você jamais foi incentivado a imaginar. Se um dia essa ideia deixar de ser tratada como curiosidade e voltar a ser tratada como possibilidade séria, muita coisa vai mudar ao mesmo tempo. O jeito de projetar, o jeito de gastar, o jeito de construir e, principalmente, o jeito de pensar. Porque a grande revolução térmica talvez não esteja na próxima máquina brilhante. Talvez esteja na decisão de parar de ignorar aquilo que sempre esteve ali, imóvel, estável e disponível, esperando que alguém finalmente olhe para baixo.